Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal e você que está nos conhecendo hoje, eu quero saudar a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para, nesta oportunidade, encerrarmos o segundo trimestre de 2023, no qual nós estudamos sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Eu quero agradecer a todos vocês que têm nos ajudado compartilhando nossas aulas com outros professores e alunos. E aqui nós estamos para estudar a 13ª lição, a lição que tratará sobre a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Após aprendermos várias lições sobre problemas nos relacionamentos entre os membros da família, agora encerraremos com uma lição interessante que fala sobre a vida social de Jesus. Jesus tinha amigos. Jesus chamou também os seus discípulos de amigos. E esta amizade era uma amizade produtiva e que resultou em bênçãos para a família de Betânia, que ele conhecia e sempre visitava, onde estava Marta, Maria e Lázaro. E você deve lembrar muito bem das passagens bíblicas que falam a respeito destes personagens. Então, vamos prosseguir, mas antes precisamos orar ao Senhor para que Ele nos abençoe durante a exposição desta aula. Oremos, pois. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por essa oportunidade rica que temos de, através deste canal, deixar para os teus filhos um comentário da 13ª lição, a última deste segundo trimestre. Que o teu Espírito possa nos direcionar naquilo que iremos falar. Se conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então para a nossa aula. A nossa aula começa sempre com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 11, versículo 5, o versículo que diz: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Repetindo, João capítulo 11, versículo 5 diz: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, que nós sabemos que é Maria, e a Lázaro. João capítulo 11, versículo 5. Vamos então prosseguir e ver a nossa verdade prática. Dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Repetindo, dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Prosseguindo, vamos à leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42, e Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, versículos 5 e 11. Portanto, Lucas 10, 38 a 42, João, capítulo 11, versículo 5 e 11. Vamos, pois, à leitura. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E, respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. João capítulo 11, versículos 5 e 11 diz assim: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo: explicar a vida social de Jesus. Segundo objetivo: elencar os frutos da amizade com Jesus. Terceiro e último objetivo: ensinar lições que podemos aprender a respeito da amizade de Jesus com a família de Betânia. Então, falaremos sobre a vida social de Jesus. É claro que não foi uma vida social tão intensa como a que nós temos, porque Jesus tinha uma missão e o seu ministério durou cerca de 3 anos e meio
e durante todo o seu ministério ele era procurado pelas multidões, pelas pessoas para exercer o seu ministério. Então a vida social de Jesus se restringiu a famílias, a pessoas que ele tinha comunhão, com quem ele convivia. Segundo objetivo, elencar os frutos da amizade com Jesus, claro, quando temos Jesus como nosso amigo, desfrutamos de uma comunhão mais íntima. E esta lição vai destacar o amor que rege a relação entre amigos que se respeitam, que se amam e que sabem muito bem os limites de cada um. E por último, é claro, sempre teremos lições a aprender com os ensinamentos bíblicos e não será diferente nesta lição. Aprenderemos a respeito da amizade de Jesus com a família de Betânia, extraindo então lições para as nossas vidas. Vamos então à introdução da nossa lição e, como sempre repetimos, usaremos o mesmo método de sempre. Percorreremos a lição, destacaremos alguns tópicos que entendemos ser importantes para o professor e o aluno se aprofundar, estudar e comentar quando estiver em aula. Vamos lá? A amizade é um dos bens mais preciosos da vida. Nesta lição, estudaremos a relação de amizade de Jesus com a família de Marta, Maria e Lázaro. Veremos que essa família hospedou o nosso Senhor em sua casa e por isso desfrutou de influências abençoadoras na vida cotidiana. De fato, é uma história especial que nos ensina preciosas lições de como desfrutar de um relacionamento de santa amizade com o Senhor Jesus. Irmãos, ainda que tenhamos muitos amigos neste mundo, nenhum amigo é superior ao amigo Jesus, que morreu na cruz por nós, que nos salvou, que nos resgatou e quer ter conosco uma comunhão diária. Através do seu Espírito, ele faz com que tenhamos um contato direto com ele dia a dia. Esse contato direto resulta em bênçãos, santidade, temor e muitas outras bênçãos da parte de Deus obtemos quando temos um relacionamento próximo com o Senhor Jesus Cristo. Não somos estranhos à sua pessoa, nem ele à nossa pessoa. Mas ele tendo toda a liberdade de atuar na nossa vida, de nos direcionar, de nos aconselhar, de nos instruir, teremos uma vida, com certeza, de vitórias na presença do Senhor. Prossigamos, vamos então ao primeiro tópico da lição, a vida social de Jesus. O primeiro item diz o seguinte: Jesus foi um ser social. Criado na casa de seus pais, na cidade de Nazaré, Jesus desenvolveu relações pessoais como qualquer pessoa. Como filho mais velho e obediente aos pais, ele acompanhou José e aprendeu a profissão de carpintaria. Quando se referiam a Jesus, eles diziam: não é este o carpinteiro, filho de José? Então, entendemos pela palavra de Deus que Jesus, assim como todo homem natural, teve a sua profissão, aprendeu a profissão de carpinteiro e assim ele era conhecido como o carpinteiro filho de José. No relacionamento social, Jesus convivia com pessoas, tanto as de dentro da família quanto as de fora, e estabelecia amizades. Depois de deixar a casa de sua mãe, ele se dispôs a seguir o projeto do Pai Celestial. Foi quando, aos 30 anos de idade, ele iniciou o seu ministério e saiu por todas as partes da Galileia, da Judéia e outras regiões que ali estavam ao redor para pregar o evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Continuando, nesse tempo, peregrinou por toda a terra da Palestina, pregando o evangelho, realizando prodígios e sinais como confirmação do seu ministério e estabelecendo grandes amizades. Não por acaso, nosso Senhor admitiu aos seus discípulos: já não vos chamarei servos, mas tenho-vos chamado amigos. Esse relacionamento, irmãos, de amigos vai além de alguém que tem servos ou empregados, porque o amigo conhece
as ideias de outro amigo, o amigo conhece os ideais de outro amigo, o amigo convive com o outro, conhece quando ele está triste, quando está alegre, sabe quando algo aconteceu ele também não quer comunicar. O amigo conhece essas alternâncias de temperamento que alguém pode ter. O amigo próximo, ele sabe, ele sonda, ele conhece e muitas vezes ele até se cala para não entristecer, porque sabe até que ponto pode aborrecer ou alegrar aquele que é verdadeiramente o seu amigo. Por isso, nós hoje vemos muitas pessoas se referindo ao Espírito Santo, o meu amigo, como um escritor assim cunhou esta palavra, o Espírito Santo, meu amigo. Então, ter o Espírito Santo como amigo significa eu estar sempre em comunhão com Deus, dialogando com Deus e procurando fazer, é claro, a sua soberana vontade. Segundo item do primeiro tópico, uma casa hospedeira. Havia uma família em Betânia que desfrutava de uma bonita amizade com o Senhor Jesus, a família de Marta, Maria e Lázaro. Toda vez que ia a Jerusalém, Jesus procurava visitar essa família que se tornou especial em suas relações interpessoais. Era uma amizade sincera em que a família hospedava Nosso Senhor de maneira acolhedora. Terceiro item do primeiro tópico, Jesus foi recebido por essa família. Se entre os próprios irmãos havia os que não compreendiam a sua missão, Jesus encontrou em Marta, Maria e Lázaro acolhimento especial para o seu chamado. Nós lemos isto em João capítulo 7, versículo 1 a 5, na última lição, quando os seus irmãos disse para ele ir para Jerusalém, que ele não deveria fazer milagres em um lugar escondido. Na verdade, Jesus não se escondia de ninguém. Jesus atendia os menosprezados e não queria criar holofotes no seu ministério, como muitos fazem hoje com a mídia social, projetando o seu próprio ministério e esquecendo dos humildes, esquecendo dos pobres, esquecendo dos menosprezados. Nós precisamos aprender com Jesus, meus amados irmãos. Jesus, ele desenvolveu o seu ministério na Galileia, um lugar desprezado, como temos em Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2. Foi ali que Jesus realizou a maior parte dos seus milagres e foi ali que Jesus proferiu a maior parte dos seus sermões. Portanto, Jesus valorizou os menosprezados. Os seus irmãos não entenderam isso, achavam que ele deveria aparecer, que deveria ir para Jerusalém, que deveria estar debaixo dos holofotes, mas Jesus Cristo veio cumprir a sua missão e diz em Lucas capítulo 19, versículo 10, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos continuar a leitura. O episódio que marca essa amizade após a missão dos 70 é quando o nosso Senhor foi com seus discípulos para a aldeia de Betânia. Neste caso, Marta foi quem o recebeu e sua irmã Maria assentou-se aos pés dele para ouvi-lo. Certamente Jesus aproveitava essas caminhadas em missão para visitar os amigos. Segundo tópico da nossa lição, frutos da amizade com Jesus. Vamos lá? Primeiro item do segundo tópico, presença real do Filho de Deus. Quando Marta, Maria e Lázaro descobriram em Jesus a resposta para todas as suas indagações, entenderam que essa relação com o Salvador era mais que mera relação social. Era a presença real do Filho de Deus dentro de sua casa. Olha, irmãos, que privilégio maravilhoso é ter Jesus dentro da sua casa. Aquele que ressuscita mortos, aquele que cura os enfermos, aquele que multiplica pães, aquele que anda por cima da água. Ou seja, essa família tinha o privilégio de receber o Todo-Poderoso dentro da sua casa. Então, naquele momento que Jesus foi e que Marta se preocupou tanto em atendê-lo, ele deixou para nós uma maravilhosa lição que nós trataremos ainda nesta oportunidade.
Vamos lá. Isto significa submeter-se voluntariamente aos seus ensinos e mandamentos, desfrutar um relacionamento especial em família, com nada mais, nada menos de quem dentro de casa? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, às vezes nós não consideramos isso em nossa vida. Quem nós temos como Senhor? Quem nós temos como Salvador? Quem nós temos como pessoa presente em nosso lar? Nada menos que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Esta família era privilegiada porque tinha dentro de sua casa, hospedado por algum tempo, quando passava por Jerusalém, o poderoso Filho de Deus. Segundo item do segundo tópico, desenvolvimento espiritual. A amizade de uma família com Jesus converge em adoração, contrição e quebrantamento espiritual. Por 3 vezes, os autores dos evangelhos citam atitudes distintas de Maria, irmã de Marta, em relação ao Senhor Jesus. Primeiro, em sua própria casa, quando Jesus visitou a família, Maria assentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Nós já lemos isto em nossa leitura bíblica em classe. Segundo, na ocasião da tristeza pela morte de seu irmão Lázaro, ela lançou-se aos pés dele e chorou suas tristezas. João 11, versículo 32 diz: Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E por último, em casa, Maria adorou Jesus, derramando sobre ele um recipiente de unguento de nardo puro, ungindo seus pés e enxugando-os com os seus cabelos. João capítulo 12, versículo 3 diz assim: Então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. O que é importante observar nessas 3 passagens é a humildade desta mulher, é a humildade de Maria, sempre aos pés de Jesus, sempre se inclinando diante do Senhor Jesus Cristo, sempre estando disposta a ouvi-lo, a servi-lo e aqui no último versículo a ungir os seus pés. Uma atitude de humildade, uma atitude de submissão. Um ótimo exemplo para nós que temos Jesus em nossa vida. Sejamos, pois, submissos a Ele. Aqui a lição é clara. A família que recebe Jesus em sua casa desenvolve um relacionamento profundamente espiritual com Ele. Prosseguindo, terceiro item do segundo tópico, serviço concreto. Se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda, com Marta aprendemos a importância do serviço em família. As preocupações de Marta com os trabalhos do lar indicam a intenção de agradar a Cristo, oferecendo-lhe uma hospitalidade especial. Era um modo de Marta agradá-lo por meio de obras. Aos que condenam a atitude mais ativa de Marta com relação a Jesus, é bem verdade que ela foi admoestada pelo Senhor quanto ao serviço desproporcional e a não esquecer do necessário. Entretanto, também é verdade que ela adequou esse serviço na perspectiva ensinada pelo Senhor Jesus. Em João capítulo 12, versículo 2, nós temos o seguinte: fizeram-lhe, pois, uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Continuando, quando a família estabelece uma relação de amizade a partir de Jesus, deve-se levar em conta o serviço mútuo para a manutenção do lar. Em Jesus, cada membro da família deve ser ativo nas tarefas domésticas, sem, contudo, esquecer-se do necessário, a prioridade espiritual. Ou seja, nós veremos sempre Marta servindo. Aqui em João capítulo 12, versículo 2, ela está servindo. Em Lucas capítulo 10, ela também está servindo.
Entretanto, percebe-se que aquele momento não era um momento de preocupar-se tanto com o serviço. Às vezes nós precisamos abrir mão, nós precisamos entender que o necessário, o essencial, o que sustenta realmente a nossa vida espiritual é o nosso contato com o Senhor Jesus Cristo, com a sua palavra, a oração, a comunhão. Então não podemos ter uma desproporcionalidade em relação a serviço e adoração, adoração e serviço. Nós veremos mais sobre isso nesta lição. Lições que aprendemos com a amizade de Jesus é o terceiro e último tópico da lição. Vamos lá? Uma história de amor. A história da amizade de Jesus com essa família nos leva a conhecer uma história de amor. Marta, Maria e Lázaro eram fiéis discípulos de Jesus. Ambos os irmãos criam em tudo o que o mestre ensinava e por isso o reverenciavam de maneira honrosa e hospitaleira. Eles amavam Jesus e eram amados por ele. Que lindo isso, irmãos. Faço questão de destacar. Eles amavam Jesus e eram amados por ele. Aqui aprendemos que o amor é o sentimento que deve nortear a relação da família cristã. Num lar em que se estabeleceu a amizade com Jesus, não deve faltar o amor de Deus. E a pergunta que fazemos neste final de trimestre para você, e você pode fazer esta pergunta aos seus alunos, caro professor: qual o nível do amor dentro de sua casa? Qual o nível do amor dentro da sua família? E podemos assim dizer: o amor consigo mesmo, o amor a Deus e o amor ao próximo. Muitos não amam a si mesmo, não aprenderam a amar a si mesmo no sentido de cuidar da sua saúde, cuidar da sua saúde mental, espiritual, cuidar para ver se realmente não está precisando de um tratamento especial em alguma área da sua vida. Enfim, é preciso ter um cuidado e um amor a si mesmo, porque amando a si mesmo, estamos aptos para amar o próximo. Assim disse Jesus: ama ao próximo como a ti mesmo. Então a primeira coisa que precisamos é ter amor próprio para então amarmos ao nosso próximo e amarmos a Deus. Assim, repito a pergunta: como está o amor na sua casa? O amor a si mesmo, o amor a Deus e o amor aos seus familiares? É bom saber dosar e ver se nós estamos precisando amar mais do que já amamos ou se não amamos. Começar a pensar neste valor imensurável que tem o amor nos relacionamentos. Compreender o outro. Vimos que Marta e Maria tinham perfis distintos. Uma agia mais com o coração e outra mais com as mãos. Uma tinha uma emoção mais intensa, falava de maneira mais direta e franca. A outra mais sossegada, tranquila, contemplativa e silenciosa. Entretanto, ambas recebiam Jesus com alegria e honra. O fato de Lázaro nos mostra isto. Quando Jesus Cristo chega, Marta logo vai se dirigindo ao encontro dele e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Maria disse as mesmas palavras: Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Nós notamos que a mesma palavra é dita, mas pela atitude de Marta e a atitude de Maria, nós entendemos que uma demonstrou submissão, a outra demonstrou uma certa arrogância, quem sabe, ou queria de fato confrontar o Senhor Jesus Cristo, indo ao encontro dele e então dizendo: Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, o Senhor trabalha no coração de Marta um convencimento, trabalha no coração de Marta um ensinamento doutrinário sobre a ressurreição. Ela precisava desse ensinamento, ela precisava desse tratamento individualizado, coisa que ele não fez com Maria. E nós sabemos muito bem o que aconteceu depois. Lázaro teve a sua vida restaurada e a alegria voltou à família de Betânia. Prossigamos. Em nossa família também é assim. Na mesma casa habitam pessoas com personalidades diferentes uma das outras. É preciso ter a disposição para conhecer, compreender e administrar de maneira sábia e respeitosa
a personalidade de cada membro da família. Talvez esse seja o maior desafio do amor em casa. E eu creio que é o maior desafio dos últimos tempos dentro dos lares. Conhecermos de fato quem são os nossos filhos conhecerem de fato quem somos. E assim, tendo este conhecimento, esta compreensão de quem somos, dos limites que temos, dos limites que cada um possui e da liberdade que cada um recebe também para atuar dentro desses limites, é que poderemos então ter o amor reinando dentro do lar. De modo algum haverá um amor pleno se nós não compreendermos um ao outro e assim darmos a cada um segundo a sua personalidade, a resposta, o carinho, a ajuda necessária para caminhar neste mundo tão hostil, tão difícil de viver. Por isso acho importantíssimo nós dialogarmos cada vez mais em família e assim permitir que o Senhor Jesus seja o personagem principal dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos de amizade principalmente. Então, prossigamos. Terceiro item do terceiro tópico, ponderar quanto aos cuidados da vida. Desejando agradar a Cristo, Marta trabalhava para dar o melhor da sua casa para Jesus. Por isso, acabou se distraindo com muitos serviços, esquecendo-se de priorizar também a parte espiritual da sua vida. Este foi o erro de Marta. Servir não é errado. Ter preocupação excessiva com o serviço, isso sim. Veja que o próprio texto diz a respeito de Marta o seguinte, Lucas capítulo 10, versículo de número 40. Marta, porém, estava distraída em muitos serviços. Ela estava distraída, desatenta, preocupada, envolvida naqueles muitos serviços. Diz mais o texto, Jesus respondendo a ela disse, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Então, Marta se mostrava aqui distraída, ansiosa e afadigada. Então, ela estava se ocupando demais e se preocupando demais com os serviços da casa e se esquecendo que aquele momento era o momento de receber o seu amigo. Lendo esta passagem bíblica, irmãos, eu acho interessante que Jesus, ele era amigo da família. Então, quando nós recebemos um amigo em nossa casa, nós não temos grandes preocupações em recebê-lo de forma pomposa, porque o amigo, ele bate na sua casa a qualquer momento, você o recebe. O amigo não se importa se o copo é de cristal ou se um copo é comum. O amigo é amigo, ele está ali, ele tem toda a liberdade dentro da casa. Marta, então, estava com uma preocupação excessiva. Não era necessário se preocupar tanto em, naquele momento, servir um banquete impecável. Era necessário naquele momento o quê? Ouvir o Senhor Jesus Cristo, até porque, muito breve, eles não teriam mais o Senhor Jesus Cristo com eles. Era uma oportunidade que poderia ser a última oportunidade dela ouvir um ensinamento do Senhor Jesus Cristo. E ela estava distraída, ansiosa e afadigada naquele momento. Foi isso que o nosso Senhor mostrou a Marta quando disse que ela andava distraída com muitos serviços. Naturalmente, aqui, Jesus não ensina a ficarmos descansados com as nossas responsabilidades. Não. Na verdade, sua palavra é para quem está sobrecarregado com muitas atividades externas, como era o caso de Marta. E eu vou repetir, ela estava distraída, ansiosa e afadigada. Prosseguindo, nosso Senhor ensina que a vida não é só trabalho, pois nem só de pão viverá o homem. A vida também tem a ver com o equilíbrio da alma e do espírito, pois o ser humano viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então precisamos do pão, sim, do alimento a cada dia, sim, mas também precisamos alimentar a nossa alma, o nosso espírito, precisamos interiormente estar também fortificados. Portanto, ter uma vida social agitada, sem uma vida espiritual de raízes profundas, é viver no vazio. Assim, em pouco tempo, não teremos mais o fervor espiritual. Isso tem acontecido com muitas pessoas, muitos homens que se ocupam muito no seu trabalho e pegam um biscate ali, eu tô aqui, sábado, domingo, feriado, não descansa, não tem tempo para a família. Olha,
Isso acontece com frequência e muitas famílias estão sofrendo por causa da falta da atenção, falta da comunhão, falta daquele momento particular de sentar-se à mesa e brincar, e sorrir, e contar histórias. Isso faz parte do desenvolvimento, tanto dos filhos quanto dos pais, para terem uma vida sadia, íntegra em família diante de Deus e diante dos homens. A nossa família deve ser o ambiente em que nossa vida com Deus seja potencializada, a fim de que nossa vida social seja produtiva e abençoada. Sempre dizemos isto e talvez não tenhamos consciência do que isso representa. Família é a base para a nossa vida. E quando temos um ambiente familiar agradável, um ambiente familiar onde Cristo está presente, onde Ele está atuando, nós temos a nossa vida social mais produtiva e abençoada. Afastar-se do lar, abandonar os filhos, querer dar aquela voltinha para fazer com que a mente fique mais leve, pode em algum momento até funcionar, mas nada melhor do que dentro do lar você parar para orar diariamente, ler a palavra de Deus, conversar com os seus filhos. Isso sim nos dá base para enfrentarmos os desafios do mundo que nós estamos vivendo. Vamos então à nossa conclusão? A nossa amizade com Jesus implica ter comunhão com Ele em todo o tempo de nossas vidas. Ele é o amigo sem igual que nos conforta quando precisamos, consola quando choramos. A família que cultiva a amizade com Jesus vive na dimensão do amor, procura compreender os outros membros da família e pondera os cuidados dessa vida. A família cristã com Jesus tem o privilégio de desfrutar da sua presença real no cotidiano. Portanto, não podemos viver sem a amizade do Senhor Jesus. Esta conclusão, meus amados irmãos, encerra não somente esta lição, mas também todo um trimestre no qual falamos sobre relacionamentos em família. Ou seja, vemos aqui uma grande instrução a respeito dos relacionamentos em família. Precisamos ter Jesus em nossa casa. Precisamos ter uma amizade e comunhão com o Senhor. E assim teremos suporte, teremos capacidade de suportar os desafios que temos que enfrentar na sociedade que nós vivemos. Portanto, vamos sim encarar este desafio com alegria, com temor, com bastante autoridade vinda de Deus, dizer: na minha família, ainda que surjam problemas, nós iremos orar, conversar, dialogar, e o Senhor Jesus Cristo está conosco para nos ajudar, para nos conduzir, para nos orientar, para nos corrigir, e assim seremos, dentro do nosso lar, uma família abençoada por Deus. Amém? Eu termino esta aula convidando você para a primeira lição do terceiro trimestre de 2023. Estudaremos nessa primeira lição sobre a igreja diante do espírito da Babilônia. Se você não sabe, nós estudaremos no próximo trimestre sobre a igreja de Cristo e o império do mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós aprenderemos então lições preciosas que falarão sobre o enfrentamento que nós estamos vendo nos últimos dias. A realidade do mundo que vivemos, que é uma verdadeira Babilônia, onde o pecado prepondera, onde o mal é considerado bem e o bem considerado mal. Teremos lições preciosas aqui para discutirmos durante 3 meses. E eu conto com a sua presença aqui na próxima semana, meu caro irmão e irmã. Eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco durante todo este trimestre. E você que assistiu a nossa aula, compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs, para que assim este conteúdo possa chegar a quem ainda não o possui. Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero agradecer a todos vocês. Quero deixar um agradecimento especial também à minha família, que sempre me apoia em todos os momentos do nosso ministério. E assim vamos prosseguir vivendo o Evangelho e fazendo a vontade de Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, aqui se despede o seu amigo, o pastor Daniel Rosa Dutra. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém.